Pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho, o Ibovespa fechou mais um pregão de alta, 0,55. Bolsas americanas também fecharam no campo positivo, inclusive bolsas americanas tendo máximas históricas por lá. Dólar no nosso mercado fechou em queda, 0,36 para o dólar comercial e 0,48 para o dólar futuro. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado e a gente acompanha, pessoal, olha esse volume, bem mais intenso na ponta compradora no mercado no pregão de hoje. A gente, quando fez o nosso giro rápido mais cedo, era por volta de meio-dia, eles estavam na ponta compradora para o mercado à vista e na ponta vendedora para o mercado futuro, através do Ibovespa futuro. A gente chegou até a comentar que seria uma forma de proteção dessas compras realizadas no mercado à vista. Só que do restante do pregão, o que eles fizeram? Eles intensificaram esse volume comprador, quase que triplicaram esse volume no final do pregão e também viraram a mão para o Ibovespa futuro. Eles estavam com um pouco mais de 30 milhões de reais na ponta vendedora, eles terminaram aí com quase 130 na ponta compradora. O fato diferente hoje foi o que? A moeda americana, eles estavam atuando na ponta vendedora mais cedo e eles inverteram essa mão de venda e terminaram com um pouco mais de 11 milhões de reais na ponta compradora na moeda americana no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi a evolução dos contratos no pregão de hoje. Pessoal, olha que interessante, as duas primeiras horas estavam atuando na ponta vendedora, inclusive a gente teve uma variação positiva em relação ao fechamento de ontem em 765 pontos, eles estavam com preço médio aí de 55.221, por quê? Porque ficaram vendendo o tempo todo que o mercado estava subindo, eles estavam atuando na ponta vendedora, só que depois que eles fizeram essa máxima de vendas às 11 da manhã, eles começaram a diminuir essa onda de venda e às 2 da tarde eles já estavam trabalhando aí na ponta compradora para o nosso índice. Eles estavam até com uma margem de lucro, porque às 2 da tarde eles estavam com preço médio de 55.234 e a cotação em 55.295. Só que na parte da tarde no nosso pregão, o índice perdeu força, a gente chegou aqui a ter uma correção de 1 da tarde até o final do pregão de praticamente aí 600 pontos, né, um pouco mais de 600 pontos, e eles continuaram nessa ponta compradora até o final do pregão de hoje. E no dólar, pessoal, eles ficaram mais ou menos aí na parte vendedora até ao meio-dia. Inclusive eles ficaram com um pico de venda aqui, um pouco mais de 2 milhões de reais, e a partir daí eles começaram a ter o quê? Um movimento ascendente de fluxo até o final do pregão de hoje. E depois dessa primeira queda mais expressiva da moeda americana no nosso pregão, a gente teve aí, praticamente marcamos a mínima, né? Praticamente o mesmo patamar entre 10 e 11 horas, em 3.290, e a partir daí a moeda americana teve uma trajetória ascendente de preços até o fechamento do pregão. E se a gente verificar em relação ao fechamento de ontem, a gente chegou a cair aqui cerca de 17 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. Em relação à projeção de lucro, eles ficaram com o preço médio no dólar em 3.299, eles tiveram aí uma projeção de 17,5 pontos no dólar futuro, então deu um pouco mais de 3 milhões de reais. E no caso aqui do Ibovespa futuro, eles mesmo invertendo a mão para a ponta compradora, esse movimento aí de fraqueza na parte final do pregão de hoje, eles ficaram com o preço médio final de 55.119 e a cotação 54.770, então um pouco mais aí de 300 pontos, né, quase 400 pontos de projeção de prejuízo, que deu aí um pouco mais de 800 mil reais para os contratos do Ibovespa futuro. Vamos olhar lá os nossos contratos na base diária? Pessoal, hoje a gente marcou mais um topo, né, para o nosso contrato, que vai vencer no dia 17 de agosto, 54.770, e o fluxo seguindo de forma ascendente até aquela nossa perspectiva do início do pregão, que foi exatamente o movimento que eles começaram a fazer no pregão de ontem, de vendas no mercado futuro com compras no mercado à vista. Eles inverteram a mão no restante do pregão de hoje e mais uma vez eles estão diminuindo essa ponta vendedora observada no início do contrato, e até desde o dia 27 de junho que eles fizeram aqui uma máxima de vendas em 727 milhões de reais, eles estão agora com 311 milhões na ponta vendedora para o Ibovespa futuro no nosso mercado. Em relação ao dólar, a gente teve aí mais um dia de valorização, no caso aqui de valorização de quê? De fluxo, né? Porque o preço, a gente caiu praticamente o mesmo volume que a gente subiu no pregão de ontem. A gente teve aí essa correção e o fluxo por enquanto no dólar está apontando na direção o quê? Contrária.
a gente está quase se aproximando aí da metade dos dias de negociação desse contrato que vai vencer no final do mês, e eles estão começando a apontar aí uma onda positiva para a moeda americana. Vamos ficar atento. Nesse momento a gente está aqui em relação à abertura do dólar do início do contrato, praticamente a 12 pontos, né, 11 pontos e meio abaixo dessa cotação inicial. Vamos ver se eles vão ter essa pressão de compra no dólar, já que a gente está começando a perceber que eles estão zerando essas posições de venda no nosso Ibovespa futuro. Vamos voltar lá e falar dos nossos ativos? Pessoal, em relação à movimentação desde o nosso giro do mercado, a gente não teve muita surpresa. As ações que eles já estavam atuando na ponta compradora, que são Itaú, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, eles continuaram nessa ponta compradora, inclusive intensificaram esse movimento de compra nesses ativos até o final do pregão de hoje. E também a mesma coisa nos ativos que eles estavam atuando na ponta vendedora. No caso aqui a gente teve a novidade aí de Lojas Renner, eles começaram a entrar a ponta vendedora no final do pregão, inclusive o ativo foi o carro-chefe de vendas por parte deles, mas ações como BB Seguridade, Hipermarcas, Sabesp, que eles já estavam atuando na ponta vendedora, eles continuaram nessa ponta até o final do pregão de hoje. Em relação à variação média dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram 0,83 de variação, e nos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, eles ficaram com também variação positiva de 0,02, que deu aí praticamente um patamar de 2 milhões e 600 mil de projeção de lucro por parte deles no mercado à vista, sendo que no mercado futuro também tiveram uma projeção de lucro no pregão de hoje. Vamos falar agora das opções. As opções a gente já tinha percebido aí no nosso giro rápido que eles estavam na ponta compradora para as opções de Petrobras e na ponta vendedora para as opções de Vale. Isso continuou até o final do pregão de hoje. É claro que eles intensificaram um pouco mais no caso de Petrobras. O volume vendedor de causa, eles viraram a mão, eles estavam com um pouco mais de 100 mil reais na ponta compradora e eles inverteram para 700 mil. Mas em compensação, também essa ponta vendedora de put, que é a projeção de alta para ativo, eles saíram de 300 mil negativo para 1 milhão de reais na ponta vendedora de put. No caso de Vale, pessoal, é que eles estão aí com um volume maior de vendas nas opções de Vale. Estavam com cerca de 1 milhão e 200 de vendas de caos ao meio-dia e terminaram o pregão de hoje com 2 milhões e 700, quer dizer, um pouco mais do dobro do volume que eles tiveram aí na parte final do pregão de hoje. O alento ficou por conta das opções que eles estavam atuando na ponta vendedora de puts, que é a projeção de alta. Então a gente teve aí, no caso de Vale, cerca de 2 milhões e 300 de projeção de queda, e no caso de Petrobras, cerca de 300 mil aí, quase 300 mil de projeção de alta para as opções de Petrobras. Em relação à projeção de lucro, o show que eles deram hoje foi aonde? Foram nas opções de Petrobras, pouco mais de 1 milhão de projeção de lucro, enquanto nas opções de Vale, 400 mil de projeção de prejuízo. Olhando para o quadro das opções, a gente percebe aqui que a gente está inclusive se aproximando do vencimento do mercado de opções, que vai ser na próxima segunda-feira. E eles atuaram hoje bem fortemente nessas opções, né, da série G, no caso de Petrobras, dessas opções que a gente costuma perceber que a última semana a gente tem um volume de volatilidade maior nesse mercado. Para as opções que eles atuaram na ponta compradora de Petrobras, eles tiveram uma projeção de lucro de quase 30%. E na ponta vendedora, um pouco mais de 9% de prejuízo. No caso de Vale, eles tiveram uma projeção de lucro nas opções que eles atuaram na ponta compradora, só que nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, eles tiveram uma projeção de prejuízo, e como o volume na ponta vendedora foi um pouco maior, a gente teve aí praticamente esse volume aí de 400 mil reais de projeção de prejuízo nas opções da Vale. Ok, pessoal? Quem gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e comentem aos amigos para poder curtir o nosso canal. E caso vocês queiram adicionar alguma sugestão ou alguma pauta interessante que a gente possa tratar aí nos nossos vídeos, podem ficar à vontade, deixem aí embaixo nos comentários que a gente vai responder à medida do possível, e a gente vai tentar implementar coisas novas que vocês sugerirem aí pra gente poder fazer o acompanhamento desse fluxo estrangeiro. Como a gente percebe, faz muita pressão de preços no nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo boletim.